tinha vindo com o objetivo de unificar toda a rede estadual, simplesmente isso. Mas sentimos o quê? Falhas nele, né? O que é nos explicado? Que ele é um currículo que vai e volta durante os anos, né, em espiral, que ele tem a ligação com outras disciplinas, porque quando veio o PCN se falava de aulas extracurriculares, né, como é que era que falava? Das aulas, projetos, ou falava aulas fora. diferenciada, mas usava outros termos lá, né, de abordar temas transversais, né, e hoje tudo é currículo. Qualquer tema tudo que surgir, uma dúvida em relação à sexualidade do aluno, aquilo faz parte do currículo, né? É uma escola que se aprende. Antes, nós professores preparávamos nossas aulas com base, ou seguia um livro didático, ou fazíamos as aulas de acordo com o que era mais conveniente a nós. Nós que decidíamos o que o aluno ia aprender. E eles aprendiam aquilo que a gente ensinava. Hoje nós não decidimos o que o aluno vai aprender. Isso já vem pronto para a gente. Já vem um currículo baseado em competência e habilidades. E talvez um grande erro, que ainda esteja, um erro que no dia até comentei com a Lair, né, Lair? Que eu também tenho dificuldade, que quando nós vamos preparar as nossas aulas, nós não preparamos de acordo com a competência e habilidade que o aluno tem que desenvolver. E isso é clássico numa atividade, vou até relembrar da Janaína, quando ela deu para fazer um plano de ensino, que tinha que ter lá os conceitos procedimental, factual, conceitual, né? Lembra as dificuldades? O aluno precisa ser, saber e fazer. Lembra as grandes dificuldades que a gente teve para fazer esse plano? Xinga mais do que tudo isso. E quando deu também as provas, as avaliações diagnósticas que a gente tinha que fazer em cima das habilidades. Lembra como foi difícil também fazer as questões em cima das habilidades que estavam sendo cobradas no SARES? Então, para nós, é complicado trabalhar com esse ensino de competência e habilidade. Eu falo por mim, porque quando eu preparo aula, eu olho lá no caderno. Muitas vezes eu nem vou no caderno do professor olhar qual é a competência e habilidade, eu sigo o caderno do aluno e passo aquilo. Mas realmente, o que o aluno deveria compreender? E aí pode estar passando a cabeça de vocês assim, e passa em todos nós. Mas o aluno quer aprender? Mas hoje nós não vamos agora, nesse momento, ficar falando da questão do aluno, porque a gente tem uma afirmativa e algumas imagens. Só que eu vou pedir para vocês ficarem em grupos rapidinho, só para socializar, de 5 pessoas. Pode escolher as pessoas. Aí eu vou entregar umas setas para vocês. Vira para cá, vira para cá, vira para cá. Pode ser 5 pessoas? 5. Alguém vai ficar aí com 4, Vira para cá de 4. Uma seta com um grupo de vocês. Entendeu? É o grupo de vocês. Pode ser. Todos já receberam? A pergunta é a seguinte, e aí vocês vão responder na seta, depois vai escolher um relator, e aí vai vincular a seta e explicar porque em qual imagem. São 5 imagens que vai ser mostradas. Aí cada imagem tá aqui, ó, vai ser mostrada ali. Aí um escreve alguma coisa na seta e depois vem aqui o relator, cola a seta, se concorda na imagem 1, 2, 3, 4 ou 5. Porque o currículo não chegou à sala de aula. Gente, porque o currículo não chegou da sala de aula. Aqui tem 5 escolas. Aqui no meio, figura assim, tudo jogado na rua, lá os aluninhos passeando. Ó, o currículo já perdeu, já jogou, já...
Essa situação é no final do ano, quando os alunos jogam os cadernos tudo na rua. Não só no final do ano, porque aqui a gente no primeiro mês lá em cima. Será que o currículo chegou e a gente já está desenvolvendo até projetos com ele? Figura 1. Figura 2. Nós só estamos desenvolvendo o currículo no método tradicional. Claro que ali os alunos estão sentadinhos, igual o sexto A. Bonitinhos. Aqui, Professores. nós, professores, sentamos e reunimos, né? Aqui já chegou e a gente já está fazendo essa interdisciplinariedade. E todos nós estamos conectados. Nós estamos tudo conectados, assim, estamos trabalhando. Os nossos alunos já estão trabalhando com o sócio-interacionismo. O currículo chegou porque o currículo é sócio-interacionista, né? Estão trabalhando em grupos, estão formando ideias em conjuntos. Então, vocês têm 5 imagens e vão escrever por que o currículo não chegou. Mas vocês podem achar que a nossa escola tem um pouco de cada. Aí vocês podem colocar a seta entre os 5 ali. Porque aí vocês vão concordar com um pouquinho de cada. A nossa escola tem um pouquinho daquilo, tá? Vocês podem concordar também. 5 minutos para vocês. É só colar lá? Não, tem que escrever na seta. Vamos chamar um relator do grupo para ir lá colar. Ô, Adriana, você vai escrever porque o currículo não chegou na nossa escola. Aí você escreve, depois você escolhe uma imagem. Mas se você achar que a escola nossa tem um pouquinho de cada, aí você cola entre os 5 ali. Você não pode só ficar, às vezes você acha que só um só na sua escola, mas você pode achar que tem todos. Eu concordo mais com a imagem. Então escreve aí. Porque no aluno também tem uma coisa. Então, a falta de mas tem Pegar o psicólogo, por exemplo, a ideia desse caderno aí, a ideia do caderno foi, ó, a gente você dá aula lá no interior de São Paulo, só dá história do Brasil, aula para ferrar sobre a Primeira Guerra Mundial, o cara sai de lá, vem pra cá, e deveria. Aí me falaram assim, Tem algum grupo que já no meio? Você acha que a escola tem um pouquinho de cada? Não da imagem sim. Não, mas aí a gente já chama ela para explicar. Deixa todo mundo terminar. Aí eu já todo mundo vai me falar. Troca o número 6. Eu também tinha vergonha de falar, mas agora. Eu já cheguei fazendo dinâmica. Inclusive, eu achei que fiquei surpresa. Você colou só na imagem? Na imagem 2, porque o nosso grupo. Pode deixar aí. Eu não tenho durex? Então, durex? Depois você fala, só cola. Quando a escola exige aquela organização. Adri, só cola. Depois você fala. Tá bom. Deixa eu chamar você primeiro. Porque senão tem que terminar para gente. Isso aí é que tem um pouco de tudo, né? Aqui é um pouco de tudo, né? Um pouco de tudo. Tá, eu vou falar assim. mas não em relação ao... É um pouco de tudo? É um pouco de 3? 3 assim? É, 3 apontando para o 5.
falando mais nada, sabe, Olaí? Não tô falando mais nada. Tô falando mais nada, sabe? Na sala de aula, eu entro com a boca fechada, sabe assim. Mas aí você tá filmando aí. Só filmando. Como que é, Carlos? Sexta parte dela, 2020. Ele estava rindo da minha cara, que eu falei, nossa, eu descobri que eu não sexta parte. Ele tá quando? Em 2023. Vamos? Viu? Eu falei, falta só 9 anos. Bom? Opa, desculpa. Todos acabaram? Todos acabaram? Adriana, pode vir falar? Ó, gente, meu grupo, né? Nós somos. Eu vou colocar. Não, o seu tá lá em cima já. Não, aquela pediu pra eu já explicando. Pode ficar falando. Então, o nosso grupo escolheu a imagem 2. Primeiro no aspecto que a escola às vezes exige da gente uma escola tradicionalista. Aluno tem que sentar um olhando para a nuca do outro, tem que colocar, às vezes, até colocar eles sentados por ordem de chamada. Existe algo mais tradicionalista do que isso? Não. Porque a sala tem que estar em ordem, né? Que não é o meu caso, que eu sou professora de filosofia, a maioria das atividades são em dupla, em grupo, eu não me importo deles sentarem juntos, porque às vezes aquele coleguinha, até na faculdade, sempre senta perto do colega que você pensa, mas você não consegue colocar no papel, o colega tem mais facilidade de colocar no papel, e quando a gente separa eles, né? Eu acho que dá até uma quebra, né? Eles ficam... Então, tem que pôr para sentar junto. A minha aula não é daquele jeitinho, mas eu acho que a escola em si, ela pede aquela imagem 2. Né? Por isso que nós colocamos, né? Ó, a escola é tradicionalista, mas alguns professores não. Né? Até mesmo quando você dá uma dinâmica na sala que faz muito barulho, às vezes alguém vai lá e acha que está fazendo bagunça, e às vezes é a própria atividade que exige, né, que eles façam barulho mesmo. Né? Mas você acha que o currículo chegou à nossa escola? Totalmente? Totalmente do jeito que está ali, até projetos desenvolvidos em cima do currículo, professores sentados, não. Tirando a imagem 5, mas o currículo chegou à nossa escola? Não, 100%? chegou, mas não está sendo usado 100%. Tá. Entendeu? 30%. Turma da Bárbara, quem vai lá? Bárbara, você fala qual que vocês... E por que o currículo não chegou na escola? Então, nós escolhemos a imagem 2 e a imagem 4, né? A imagem 2 representa a nós mesmos, né? Tentando implantar o currículo, fazendo melhor, né? Os nossos esforços para que o currículo seja implantado realmente, né? Tenha alcançado os objetivos que estão ali propostos. E a imagem 4 são os alunos, né? Trabalhando em grupo, né? Tentando também desenvolver, né? A gente sabe que não 100%, mas a gente tem visto na escola alguns esforços, né? Por parte da maioria dos professores que tentam fazer com que seja implantado, tá? A gente colocou assim, ó, concordamos com as imagens 2 e 4, pois em nossa escola tem esforços para a implantação do currículo e para o socio-interacionismo. Tem a imagem 1 também, porque em alguns momentos, né, acontecem alguns projetos, né, com alguns professores, com os alunos. O ano passado a gente viu mais projetos com frequência, né? Agora esse ano, eu acredito que por conta do recesso, o tempo foi um pouco escasso, mas aqui existe ainda pessoas que se comprometem, né, em implantar projetos na escola.
Não tinha tempo para explicar detalhadamente, porque no plano de ensino a gente tem todos aqueles verbos, o que o aluno precisa ser, o que o aluno precisa saber, o que o aluno precisa fazer. Lembra, para preparar o plano de ensino, além da gente colocar lá o conteúdo, a gente tem que ter em mente o quê? O que o aluno precisa ser, o que o aluno precisa saber e o que o aluno precisa fazer. Então aí tem como se aprende de diferentes formas os conteúdos. Conteúdo factual. Aí o que acontece? Os fatos. O aluno vai memorizando números de telefones, datas comemorativas, nomes, e ele acaba exercitando até adquirir uma data. Ó, o dia 21, por exemplo. Dia 21, dia de Tiradentes, 21 de abril. Aí ele vai colocando isso na memória dele. Então, o que o conteúdo factual vai fazendo aqui na situação de aprendizagem 2? Aí tem uma situação, gente. Aí tem um textinho que é uma narração curta do Irerê. O Irerê é o quê? Uma personagem folclórica. Aí o que você vai fazer o quê na sala de aula? Instigar esse aluno. Vocês conhecem o Irerê, gente? Então vocês vão fazer uma sondagem. Será que o meu aluno conhece quem é o Irerê? Que é uma ave lá folclórica? Mas o que é o folclore? Então vocês vão buscar isso do aluno. Vocês vão sensibilizar antes de entrar nisso. Então o aluno precisa saber o que é o folclore, o que é esse Irerê, e também saber a estrutura de uma narração, para depois dar continuidade à situação de aprendizagem. Então é essa parte, é o conteúdo factual. A gente precisa fazer essa sondagem com eles, né? Ah, tá. E voltando lá, não, volta de novo. Eu esqueci de falar. Essa parte aqui é o que o aluno precisa saber. Ou seja, os objetivos referentes a fatos, conceitos e princípios. Ou seja, eles precisam reconhecer, conhecer, interpretar. Então, o professor sabendo disso, antes de introduzir o que é uma narração curta, ele vai ver, vai falar aí do Irerê. É um personagem folclórico, então vamos fazer uma sondagem para a sala, para saber se o aluno sabe ou não. Tá? Aí é o fato em si. Será que o meu aluno sabe disso? Então, isso você vai buscar o conhecimento prévio do aluno. Aí o outro é o conteúdo conceitual, os conceitos. O que é um folclore? Aí entra no conceito. Folclore é o quê? O que é uma narração curta? Aí vai explicando detalhadamente. Isso aí entra num ponto, não um ponto de fala, mas um ponto folclórico. Então aí você vai passando os conceitos. Como ali em língua portuguesa, passa o conceito, o sistema alfabético todinho. Ciências, o que é fotossíntese. Matemática, divisão. Então aqui é o que o aluno precisa fazer, ou seja, o procedimento, ou seja, utilizar, confeccionar, construir, aplicar. Através do conceito, ele vai conseguir ter direcionamento daquela atividade. Então, quando o professor primeiro faz aquela sondagem lá, que é o conteúdo factual, depois entra aqui, o aluno, você vai passar toda a estrutura, uma narração curta, o que é o folclore, para dar continuidade à sua aula. Eu posso dizer que o conteúdo factual é contextualizar esse... Pode, também. Pode também. Passo outro. E o conteúdo procedimental. Através de tudo, quando você explana lá para o nosso aluninho, que é o folclore, o que é uma narração, a tipologia narrativa, que entra vários gêneros textuais, você está dando um direcionamento para aquela criança aí na situação de aprendizagem. E aí entra o procedimental. Aí a leitura do texto, a escuta do texto, o aluno vai começar a entender, o que é uma narrativa? Quais são os elementos de uma narrativa? Aí ele vai buscar dentro do texto a explicação, o estudo daquele texto para poder fazer a interpretação daquele texto. Aí entra o estudo do texto, a interpretação do texto. Aqui igual o instrutor, quando ele está ensinando para uma pessoa que não sabe dirigir um carro.
Ele está lá instruindo, está orientando, olha, ali aquele pedal é o acelerador, aquele é a marcha, para trocar a marcha. Então, está instruindo o que nós temos que fazer. As situações de aprendizagem, como vocês falaram, só tem recortes. Não vai entrar na situação de aprendizagem 2, mas o meu aluno não sabe o que é uma narração ainda. Ele não sabe o que é uma narração curta. Então você tem que introduzir. Aí acaba o professor buscar outras fontes. Ele tem que ensinar tipologia narrativa, mas dentro da tipologia narrativa tem vários gêneros. Eu vou introduzir o Irerê lá, o título, mas e aí? Ele sabe o que é o Irerê, que é um personagem folclórico? Então você tem que fazer todo esse processo. Aí tá. Então aqui entra essa parte que está aí na situação de aprendizagem, o estudo desse texto. Que é o saber fazer. É o saber fazer. Que o nosso aluno, para ele conseguir saber fazer, ele precisa saber a estrutura desse texto. O que é uma narração curta. Que é o conteúdo conceitual. Isso, que você vai passar primeiro. Você vai explicar, dentro da tipologia narrativa, gente, tem um gênero lá, ponto. Eu vou ter que explicar para o meu aluno antes de introduzir isso. E além do mais, eu tenho que explicar o que é folclore, porque eles colocaram aí um personagem, o Irerê. Que é o factual. Que eu posso pegar o meu aluno e falar, não, vocês não sabem o que é o Irerê? Desenhem. Levando hipóteses. Vocês vão marcando a lousa. Deixa o aluno falar, mesmo que ele erre. O Irerê é uma cobra. É uma ave, gente. Se vocês olharem aí na página 17, vocês vão ver a imagem do Irerê. Acho que é 17 ou 18. 19. Aí o aluno vai falar, é uma cobra, professor. Você escreve. O que é, Carlos? Você está rindo já. Que eu escolhi a cobra. Tá. O Irerê é uma o jacaré. Vocês vão escrever. Carlos. Para, Carlos. Eu não vou conseguir mais explicar. Então, deixa o aluno levantar essas hipóteses. E o que o professor pode fazer também? A leitura antes, durante e depois. O que pode fazer também? O professor de língua portuguesa só fazer a leitura do título. Vamos imaginar o que é o Irerê. Então aí deixa os alunos falar. Depois, durante a leitura, vocês podem ou retificar ou ratificar o que eles falaram. Não, gente, não é nada de uma cobra, é uma ave. Então vocês estão retificando ou ratificando, mas durante a leitura e após a leitura. Aí, se tiver alguma palavra também desconhecida desse aluno, trabalhar o vocabulário. Então, quando a situação de aprendizagem tem esse textinho, o professor já quer passar o texto, pronto, já vai para o estudo do texto e só dá a produção de texto. Pronto. Não é assim. Então, depois que eu estava lendo em casa, a gente vai vendo como é. Então, a gente pode fazer uma sensibilização primeiro, a gente tem que ver como está a sala, se eles conseguirem entender o que é tipologia narrativa. Dentro da tipologia, se eles conhecem alguns gêneros da tipologia. E aí depois, passar tudo isso, fazer uma leitura na sala de aula sobre esses textos, para depois entrar no estudo do texto, para depois chegar na escrita. E a partir da escrita, vocês vão analisar se o aluno conseguiu ou não, e dar uma reescrita ainda. Fora as lições de casa, pesquisas. As pesquisas são atividades independentes, mas atividades independentes que completam o conteúdo daquela situação, que soma com ele. Então as pesquisas são importantes, como o Gilson falou, mas a gente precisa dar um direcionamento. A gente precisa, aluninho, você vai fazer tal pesquisa, mas você precisa ir até ali e fazer. Mas você tem que explicar. Até para ele não cometer plágio, né? Isso. As atividades independentes são as pesquisas. E as atividades permanentes são as lições de casa, porque as lições de casa complementam o que você falou em sala de aula. Então as lições de casa têm que ser diariamente. Tá? E quando a gente fala em sequência didática, é isso. O professor, a primeira aula, sensibiliza o nosso aluno, fala tudo isso antes da leitura, busca informações dele, conhecimento prévio. Segunda aula, já entra, eles não sabem o que é uma tipologia narrativa, os gêneros que compõem a narrativa curta. Tá, então você explica. Terceira etapa, terceira aula, começa a oralidade, leitura desse texto.
Ah, mas as crianças não sabem o significado de 3 palavras. Então vamos, pega o dicionário, vamos trabalhar o significado dentro do texto. Vocês vão trabalhar a palavra fora do texto, mas aí lá no dicionário tem 5 significados da palavra. Mas aí vocês começam a esticar os alunos. Mas qual desses significados que está no dicionário cabe nesse texto? Aí é colocar a palavra dentro do texto. Depois, vamos estudar o texto, gente. Vamos interpretar o texto. Olha quantas etapas tem a sequência didática. Depois, correção do estudo do texto. Trabalhar com a língua, que é a gramática, mas dentro do texto. Depois tem a proposta de escrita. Aí que o aluno entra como protagonista. Eles vão ter que criar personagens, eles vão ter que colocar o personagem em algum cenário, vai montar um enredo. Então aí vocês vão trabalhar, aí o aluno vai ser o protagonista. Vamos ver se eles conseguiram entender o que é enredo, criação de personagens, se eles conseguiram colocar algum conflito ali naquela narração, e se houve também uma resolução daquele conflito. Toda narração tem. Vamos comparar uma novela. A novela tem um início, aí depois aparece o conflito inicial. Aí tem a problematização desse conflito. E no final da novela, a resolução do conflito. Então, é isso que o aluno precisa. Quando ele está produzindo um texto narrativo, se ele consegue colocar todos os elementos de uma narrativa ali. Aí o professor vai analisar a produção escrita desse aluno e em uma outra aula comentar essa escrita com eles e propor uma reescrita, se eles tiveram dificuldade. Aí o professor tem que voltar a matéria de novo. Gente, na tipologia narrativa, nós temos personagens, enredo, e aí, para ele poder entender toda essa estrutura. Então, ó, lembrando, lições de casa são atividades permanentes. Tem que ser sempre solicitada, como um complemento da sua aula. E as pesquisas são atividades independentes, mas que completam, somam. Alguma pergunta? Ah, os projetos eu não falei. Então, os projetos... qual foi esse? Eu vou falar. Ó, o conteúdo atitudinal, que é o que a gente espera que o aluno seja. É o ser, ou seja... O aluno ter responsabilidade, hábito de leitura, mas isso nós temos que buscar neles. Se o professor não lê, como a gente vai cobrar da criança para ler? Então, o hábito da leitura, a gente tem que começar a falar, olha, aluninho, começa a ler isso. A gente tem que começar a instigá-los. Olha, vamos para a sala de leitura, vamos ler. Fala do projeto de leitura do programa Escola da Família como regular, que eu passei para você. Tá, aí então... O conteúdo atitudinal é o que a gente busca nesse aluno, é que ele seja responsável, que ele tenha hábito de leitura, é a atitude desse aluno, né? Que ele seja protagonista de tudo isso que eu comentei, da ação. Aí, falando do projeto leitura, aí ele me passou do Laerte Souza, eu até comentei com as meninas outro dia. Então, eu estou só fazendo o 8º ano A. Aí vocês vão falar assim, por que não trabalhar todas as salas de língua portuguesa? Mas é aquilo, a gente tem que trabalhar com a realidade, gente. Tem sala que aceita numa boa, tem sala que não. Por mais que a gente consiga sensibilizá-los. Eu trabalho com o 8º ano lá desde a 5ª série, eu conheço eles. Eles são chatos, mas é uma sala boa, eles têm rendimento satisfatório. Por mais que eles façam aquelas baguncinhas deles, mas eles conseguem ter rendimento. Então, aí eu falei para o Alexandre, eu vou escolher o 8º ano lá, porque eu sei que eles vão ler esse livro, que eu vou conseguir sensibilizá-los. Eu cheguei neles e falei, gente, tem que ler essas crônicas. Aí eu expliquei o que é uma crônica, falei tudo, mas aí eles estão lendo o livro bonitinho. Depois do livro, eu fiz eles fazer a leitura na sala para os outros. Depois, eles estão respondendo o questionário. Depois do questionário, algumas palavras que eles têm dúvidas, eles estão procurando no dicionário, estão me perguntando. E depois tem a proposta de escrita, que aí eles serão protagonistas, que eles vão ter que elaborar uma crônica com algum desses personagens que eles gostarem mais do livro. Mas eles vão ter que elaborar um outro texto. Eles vão ter que criar uma outra crônica utilizando um personagem do livro.
Então é uma etapa, gente. Mas assim, eu tentei sensibilizá-los, porque eu sabia, ó, eu sei que é uma sala chata, uma pulseirinha, mas eles têm rendimento. Quando eles se propõem a fazer, eles fazem, porque é igual da Copa. A Adriana viu, eu falei, eu vou escolher as meninas do 8º ano A, porque eu sei que elas vão ser as estátuas lá da Grécia, elas vão ser as deusas gregas, e elas foram, você também foi a deusa grega, né? Então, eu escolho só essa sala porque eu sei que eles vão fazer. Então, seria ideal trabalhar os projetos em todas as salas, né, Carlos? Mas você sabe que também, né? O nosso projeto. E como é uma amostragem, eu falei, né? mas aí eu pensei aquilo que o Alexandre me passou, por exemplo, eu até mostrei para a Adriana. Há uma aluninha do 7º ano A, olha o que aconteceu lá no Juraci. A professora, parceria com a prefeitura e com gráficas, esse é o produto final dessa situação de aprendizagem 2. Eu vou falar dessa situação de aprendizagem 2. Quando eles começam a fazer as produções escritas, é o produto final. Porque eles vão saber o que é produzir uma narração. Então, aí eles, aqui no Juraci, a professora de 4ª série, a menina que me trouxe o livrinho, que era um livrinho, né? A professora trouxe, a menina trouxe, falando que no finalzinho da 4ª série, a professora publicou todas as histórias dos alunos em livro. E essas crônicas também seriam publicadas. Então, aí eu achei interessante, porque aí eu, além desse amostragem no 8º ano lá, eu posso depois trabalhar com os outros 7º anos. É um produto final. As produções escritas desses alunos podem ser publicadas em livro. Depois eles vão falar, nossa, olha que legal. É um trabalho difícil, que exige muita dedicação do professor da sala, muita pesquisa. Mas é um trabalho que, a partir desse momento que você está desenvolvendo com essa sala, você pode, quando tiver tudo montado direitinho, conquistar outros alunos para que se consiga seguir a mesma... É todo um trabalho de conscientização. É conscientização. É porque, assim, é difícil.